Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante de Sua presença para louvar, engrandecer, exaltar Seu santo nome. Estamos aqui iniciando uma reunião, Senhor, para louvar a Ti, Senhor. Meu Pai, abençoe essa noite, abençoe as pessoas que estão aqui, Senhor. Vai visitando cada coração, cada situação, cada causa, cada propósito. Traga a resposta que nós precisamos, Senhor. Acreditamos em tudo que está acontecendo, é para o bem e é para nos fortalecer, Senhor. Cada luta, cada doença, tudo que está acontecendo em nossas vidas. Senhor, peço a Ti em nome de Jesus, Senhor, vai fortalecendo cada pessoa, vai mexendo nas estruturas necessárias, que o Espírito Santo de Deus habite nesse lugar neste momento, ouvindo e traga a palavra pela Rosane, que vai acalentar nossos corações, vai nos trazer conforto e vai nos trazer a resposta que tantos precisamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus. Então, a gente vai Glória a começar Deus. lendo o Salmo 139. Esse é um salmo que Davi, o rei Davi, escreveu. E ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Amém. Sabes quando me assento e quando levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já me conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Essa é uma parte da poesia do rei Davi. E o rei Davi, ele focou bem o verso 5. Ele diz: Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Esse é o nosso Deus, é aquele que conhece tudo, conhece tantas coisas que ele pode, inclusive, conhecer o interior do coração dos nossos inimigos, das nossas oposições, as dificuldades, e Ele mesmo nos guarda, nos coloca na posição correta. Então é por isso que nós vamos adorar o Senhor agora, vamos louvar, falando desse Deus poderoso, esse Deus misericordioso. Pedir então Janete agora para agradecer pela vida da Marilene e dos outros pedidos, dos outros agradecimentos também. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, nós estamos nesta noite te agradecendo por todas as bênçãos recebidas nesta noite e nesta semana. Tu és um Deus maravilhoso. Hoje, especialmente, vamos tocar no nome da Marilene para que ela seja abençoada mais uma vez no ano, né? Porque todos os anos é um dia de alegria do nosso aniversário, porque Deus nos permitiu poder agradecer esses 365 dias que ela viveu e completa mais uma primavera. Que o Senhor, Marilene, é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, Ele te guardará de todo mal, como tem te guardado até agora. Ele guardará a tua alma. Oh, meu Deus, ser com ela em todos os momentos da vida dela, todas as angústias que ela já teve, e ela hoje pode agradecer-te. O Senhor guardará a tua entrada também, Marilene, e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, hoje é um dia de grande alegria para que nós possamos louvar o Senhor, como foi cantado. Não há Deus como tu, Senhor. Não há Deus como tu, porque tu guerreias todas as nossas lutas. E nós queremos te agradecer todas as bênçãos recebidas
que foi comentada, que pessoas doentes, igual a nossa irmã, dizendo que a filha já está começando a andar, a minha, que já foi para a faculdade. Ó Deus, abençoa, ilumina a mente dessa garota para que ela possa se formar. Meu Deus e meu Pai, nós não sabemos como te agradecer, porque é só gratidão, porque só em levantar e respirar, meu Pai, já é a maior bênção do dia. Essa semana nós temos orado, todas nós, por chuva, não só no nosso país, mas em outros, Senhor, porque há uma seca imensa matando os animais. Ó Deus maravilhoso, tenho eu também orado pelos veterinários. Que grande importância tem esses médicos que tocam e vêm ajudar os que estão morrendo de sede, de fome, se queimando nessa grande floresta que nós temos, Senhor. Sê tu conosco nesta noite, abre a nossa mente para que o nosso coração, Senhor, também se abra, podendo orar pelos que mais necessitam. Eu tenho orado e peço que também ore pelos animais que quebram, que se queimam. Quanta tristeza tem havido, mas eu sei que tu és o Deus, que tu fizeste o céu e a terra, e nele temos que acreditar em ti, jorrando água, e há de vir flores. Estamos entrando na primavera, nós te agradecemos também por essa estação tão linda de flores, Senhor. Que ela venha florir nos nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus é bom. Sejam bem-vindas, Regina. Bem-vinda aí, a Yara também, a Marilene. Amém. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso culto. E eu já passo a palavra para a primeira meditação para Ivani, capelã Ivani. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque, dada a falta de consciência de muitos, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e tem uma igreja orando, e porque está orando, nós cremos que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está atendendo, e que o Senhor fará cessar essa praga. Ó Pai, no nome de Jesus, colocamos cada pessoa que porventura esteja agora ainda com esse vírus nos UTIs, ó Pai, nos hospitais, nas clínicas, ou até mesmo em casa, que o Senhor esteja enviando cura, como diz o Salmo 107, versículo 20. Basta uma palavra, enviou uma palavra e livrou do que era tal. Livra, Deus, a população da morte e gera, Senhor, nas mentes um temor, uma conscientização, um respeito às ordens das autoridades. Em nome de Jesus, toma também os médicos, reanima suas forças, dê-lhe coragem, Senhor, ânimo. Em nome de Jesus, sabemos que não é fácil e agora está sendo mais ainda. Eles têm trabalhado dobrado, Pai. Ó, Senhor, vem animando a equipe médica, toda a equipe da saúde, em nome de Jesus, os enfermeiros, técnicos em enfermagem, que são os que ficam mais tempo em contato com os enfermos. Em nome do Senhor Jesus, entra com o teu socorro. Obrigada por essa chuva, Pai. Que essa chuva seja extensiva até a Amazônia, Rio Grande do Sul, locais que carecem de chuva para que as queimadas venham ser apagadas. Em nome de Jesus, manda chuva, Senhor, para cessar com essas queimadas. Por amor ao teu nome, nós clamamos nessa noite, te bendizendo, Senhor, e te agradecendo, na certeza de que o Senhor está movendo, ó Pai, em nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, paz do Senhor a todas, boa noite. Eu quero trazer aqui a palavra do Senhor hoje, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 17, começando no versículo 1. O texto diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Foi transfigurado diante deles.
O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruço, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Curioso nesse texto é que já está chegando o momento em que Jesus vai passar pela crucificação. O martírio dele já vai começar, já está próximo de começar. E ele levou os discípulos para orarem. E o que acontece nesse momento é que o rosto do Senhor se transforma. E os discípulos veem dois homens conversando com ele naquele momento. E eles identificam como sendo Elias e Moisés, que é o que está escrito na palavra. E Pedro começa a falar com eles ali sobre a ideia de montar tendas, e antes de Pedro começar a falar, a grande voz vem dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que vem neste momento? Vem uma ordem de Deus. Jesus está perto de ser sacrificado, e as visões que aparecem ali de Elias e de Moisés, Elias representando os profetas e Moisés, né, o libertador do Egito. Desde Gênesis até aquele momento, a vinda do Cristo, o Salvador, estava sendo colocada para todos, para a humanidade. Jesus viria. E os profetas e Moisés, que representava a lei, sempre falaram sobre isso. Então, e o que Deus estava falando? Deus estava confortando Jesus naquele momento. E ao mesmo tempo que Deus estava confortando Jesus, dizendo: Este é o meu filho amado, porque Jesus veio para cumprir com o propósito de Deus, que era salvar a humanidade. E também Deus falava para os discípulos, né? A ele vocês têm que ouvir. Deus dá uma ordem, a ele ouvir, porque ele tem as palavras de vida eterna. Ele tem todos os ensinamentos, assim como foi feito durante esses 3 anos do ministério do Senhor, ele o tempo inteiro trazendo os conhecimentos e os ensinos para todos que ali estavam e que nós temos hoje em mãos. E os discípulos ficam aterrorizados quando veem isso. Naquele momento, teve uma manifestação da presença de Deus ali. E essa manifestação deixou os discípulos com tanto medo que eles se caíram no chão de bruço e ficaram ali com medo. Então, Jesus suavemente toca neles e fala: levantem-se. Outro detalhe importante, além da manifestação de Deus, o medo, muitas vezes nós, quando vemos e percebemos a manifestação de Deus na nossa vida, nós também ficamos aterrorizados. São coisas que podem ser surpreendentes. Talvez coisas que nós não esperávamos, podem nos chocar. Naquela época, ou podem parecer chocantes, na época de Moisés, sair com o povo do Egito para o deserto poderia ser uma coisa aterrorizante. Mas não, era um processo de libertação. Quando eles chegavam de frente do Mar Vermelho e atrás vinha Faraó, outra coisa aterrorizante. E agora, como vamos fazer? Não, mas Deus estava se manifestando e abriu o mar e eles passaram.
Quando os discípulos estavam na tempestade, ficaram aterrorizados, mas eles tinham ali com eles Jesus. E era o mesmo Jesus que tocou neles e falou: levantem-se. Então, queridos, o que nós estamos vivendo momentos hoje, o quê? De grandes manifestações. Nós estamos passando por um momento, vou pegar a pandemia, porque a pandemia é o que está mais atual. Que nós temos toda a certeza de que é um negócio aterrorizante. E porque nós estamos vendo que o vírus está matando muitas pessoas. Mas reparem que nesses momentos de pandemia, para quem crê, Jesus está presente. E não é só na pandemia, nos nossos desafios de vida também. Enfermidades, problemas familiares, problemas financeiros. Tem pessoas que estão desempregadas até agora. Para quem está trabalhando, ver alguém que está desempregado pode até não chocar tanto, mas a pessoa que está vivendo a situação, ela sabe o quão desesperador isso é. Mas o que esse texto nos traz à memória mais uma vez? Que por mais aterrorizante que a situação esteja, Deus está se movendo, Deus está fazendo milagres. E Jesus está presente na vida de cada um de nós. Precisamos ter e crer nisso. Porque não podemos ficar aterrorizados no meio das situações. Não podemos entrar em pânico. Nós temos que continuar caminhando e na certeza de que Cristo está junto conosco. Então, que nós possamos estar meditando nesse texto, que nós possamos estar atentos ao que Jesus está falando, ao que Jesus está nos ensinando. O que acontece na natureza hoje é uma grande manifestação de Deus, isso é notório. Nós vimos os incêndios, o que vem para combater os incêndios? Acabou a chuva. Nós podemos lutar, o ser humano pode lutar contra essas catástrofes? Nós não podemos, não. Nós não podemos, todos os esforços foram feitos para que o incêndio acabasse, o ser humano não conseguiu, mas a chuva veio. O episódio dos gafanhotos, que vinham em direção ao Brasil e o vento impediu que ele chegasse. São fenômenos que mostram, né, a presença de Deus atuando, do Senhor atuando. Então, que vocês e eu possamos estar sempre com isso, por mais difícil que seja a situação, por mais dolorosa, por mais que médicos ou advogados, ou seja o que for, digam não tem jeito, tem sim, porque nós temos o Deus do impossível junto conosco. Nós temos o Deus que faz milagres surpreendentes. Que nós não fiquemos aterrorizados diante da manifestação divina. Não, que nós nos alegremos. Tem manifestação divina? Deus está presente. Jesus está presente. Amém? Então eu quero deixar esse texto para nossa meditação neste dia. Ok? Se a sua situação está difícil, creia. Existe um Deus que te ama, que está cuidando de você. E Jesus está passando junto com você, junto comigo. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, porque no meio de tantas tribulações, no meio de tantas situações que nós não sabemos explicar, mas nós precisamos ter no nosso coração a certeza, a fé de que Jesus está passando conosco. E é maravilhoso, Senhor, ver o teu mover, ver as suas manifestações. É maravilhoso, Senhor, porque isso nos dá a certeza de que o Senhor está conosco, porque é o Senhor quem domina todas as coisas. Muito obrigada, Pai. Que nós possamos, Senhor, continuar firmes, olhando e buscando a tua presença. Que nós possamos continuar caminhando e seguindo, na certeza de que o Senhor cuida de nós, porque o Senhor é amor
e o Senhor quer todo o bem para nós. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, né? A segurança de que Deus está conosco, ainda que todas as coisas pareçam difíceis, assustadoras, é a segurança de que Ele está conosco. E na primeira meditação, na abertura do culto, nós lemos exatamente isso, né? O Salmo, ele diz assim: tu me cercas por trás, pela frente, pões a tua mão sobre mim. É Deus conosco, né? E agora, Deus cuidando e tirando toda a dificuldade dos apóstolos ali na transfiguração, de compreender que Ele é Deus do sobrenatural. Amém. Então, vamos continuar a meditação. Na segunda meditação é o livro de João, capítulo 18, no verso de 5 a 11. Nesse episódio, nós conhecemos e ouvimos na Páscoa, costumamos escutar. É o período, mostra o trecho bíblico em que Jesus está sendo preso, no momento da sua prisão. E nesse momento em que Judas chega com os soldados e aponta Jesus através de um beijo, né? Um beijo de traição. E esse momento em que ele beija, começa ali um diálogo. É o momento em que Judas está com os soldados e Jesus vai travar essa conversa com os soldados. Diz assim: sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles, os soldados. E Jesus disse: sou eu. E Judas, o traidor, estava com os soldados. E quando Jesus disse isso, disse: eu sou, eles recuaram, caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles lhes disseram: a Jesus de Nazaré. E respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. E isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, pela exposição da primeira meditação, mas te pedimos que agora tu venha nos ajudar a compreender a segunda meditação. Abra o nosso entendimento, que ouçamos e pratiquemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nesse trecho, quando Jesus está sendo preso, Jesus trava uma conversa, mas há uma dificuldade, não por parte de Jesus. Eles estavam procurando no escuro os discípulos e Jesus entre eles. E Jesus se antecipa. Jesus vai até eles. Jesus toma a frente. E onde estavam os discípulos? Os discípulos estavam dormindo, lembra? Os discípulos estavam dormindo e Jesus estava orando. E nesse período, chegam então os soldados e de surpresa estão procurando. Jesus, vendo o movimento, ouvindo pelo movimento, diz que Jesus, sabendo o que ia acontecer, Jesus toma a iniciativa. E é isso mesmo que a gente ouviu na primeira meditação. E é isso mesmo que o Senhor faz. Ele toma a frente, ele vai à frente. E ele se pronuncia. Quantas vezes a gente acha que Deus está demorando, a gente acha que tá tudo muito lento, ou então eu não está vendo indício nenhum, Deus não deve estar escutando, mas é nada mais, nada menos do que um engano muito grande, um equívoco muito grande da nossa limitação humana. Porque o Senhor, Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus criador.
e é o Deus sustentador. Ele não nos criou e nos abandonou nessa terra, mas ele continua sustentando todos os dias nossos na terra. E nessa situação de dificuldade, seria muito difícil, bem mais difícil, para os discípulos, porque esses discípulos, eles estavam acovardados. No momento da prisão, eles são liberados e depois se escondem. E Jesus fica sozinho na cruz. Mas a fé desses discípulos ainda precisava amadurecer. Mas Jesus não. Jesus está pronto. E ele vai à frente e ele está sempre pronto na minha vida e na sua vida. Ele sempre vai à frente das circunstâncias. E Jesus se pronuncia. Quando Jesus se pronuncia, acontece uma situação muito esquisita. Os soldados que estavam ali, diante de quem procuravam, perdem a ação, a atitude. Quando Deus se levanta na nossa vida e toma a frente, Deus inibe a atitude do mal sobre a nossa vida. Por quê? Porque o Senhor, ele é poderoso. E contra Deus não há nenhum, porque ele é o Senhor que tudo criou. Então não há como resistir a um Deus poderoso. E Jesus diz, sou eu. Quando Jesus usa essa expressão, ele está dizendo, eu sou o homem a quem vocês procuram. Mas Jesus também usou a mesma expressão que Deus usou quando falou com Moisés. Moisés disse, Senhor, como é que eu vou chegar diante de Faraó, aquele líder que está oprimindo a nossa nação, escravizando a nossa nação? Como é que eu vou chegar lá e dizer para ele que ele precisa libertar a nossa nação? E Deus disse, diga para Faraó que eu sou. Então, Jesus estava usando o mesmo termo que há muitos anos atrás Deus usou para se identificar com aquele opositor. E a gente sabe que esses soldados estavam cumprindo ordens de uma calúnia, de uma acusação injusta contra Jesus. Era uma oposição contra Jesus, contra o Filho de Deus. Mas quando o próprio Deus abre a boca, o que acontece? Não há resistência humana, porque o Senhor é Deus. Então, Jesus, na pessoa humana na terra, ele nos dá o exemplo do que é o poder da palavra de Deus na nossa boca. E que Jesus disse, sou eu. Uma frase pequena, mas é uma frase que está escrita na palavra de Deus e que o próprio Deus pronunciou. Então serve para nós aprendermos que no dia da nossa dificuldade, da oposição, daquela dificuldade que a gente não está vendo como resolver, como aquela grande pedra sair da nossa frente, né? O obstáculo, é bom a gente se lembrar o que Jesus fez. Trazer a palavra de Deus na nossa boca. Porque a palavra de Deus na boca de quem crê é o próprio Deus falando. Então, quando eu digo Deus é amor e eu estou amando, e eu creio nesse amor, é Deus falando e fluindo amor sobre a minha vida. E no caso, Jesus estava dizendo, sou eu. Jesus estava dizendo, vocês vieram me prender, então me prendam. Sou eu. É comigo que vocês estão querendo falar, vocês estão procurando por mim, então me encontraram. É isso que Jesus está dizendo. Mas o texto diz que aqueles homens, eles recuaram e caíram. Pois é, toda oposição contra a nossa vida, a gente precisa usar a palavra de Deus na nossa boca, porque foi assim que Jesus também enfrentou Satanás no deserto, no dia da sua tentação. No dia da sua tentação, Jesus não responde a conversa fiada de Satanás. Jesus responde com um versículo bíblico. Né? O
o próprio Satanás diz, então você me adore, né? Se prostre. E Jesus diz que ao Senhor Deus, somente a Ele adorarás. E assim Jesus vai rebatendo com os textos bíblicos. Então, eu e você, quando temos oposição, precisamos conhecer a palavra. E o próprio Jesus provocou essa situação. A palavra de Deus traduziu uma força que fez com que eles recuassem e caíssem. Eles se afastassem e quedassem. Olha que interessante, 2 movimentos contrários. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio cumprir a promessa. E a promessa é que Jesus se entregaria por nós. Porque Jesus precisava ser crucificado para representar a humanidade e nos libertar do castigo divino, né? Da separação divina. Então, Jesus se apresenta e, mais uma vez, Jesus diz, pergunta, o que é que vocês estão procurando? Veja que, em vez deles procurarem, é Jesus quem se apresenta. Como é bom quando a gente chama por Deus, confia em Deus, porque Ele se apresenta. E quantas vezes forem necessários. Nesse episódio, nós estamos vendo que Jesus se apresentou a primeira vez e agora Jesus se apresenta a segunda vez. Jesus não foge às dificuldades, às batalhas. Ele não foge. Por isso, a cada batalha, eu não quero incomodar Deus. Não, você não está incomodando. O Senhor quer participar da sua vida. Nós precisamos ser um com Deus e andar com Deus. Portanto, a cada dificuldade, a cada batalha, cada pedido, nós vamos ver o Senhor se apresentando a cada situação também. Então, andar com Deus é dar espaço para Jesus se apresentar, é não ser precipitado. Mas, nesse caso, a gente vê que a resposta de Jesus foi dizer imediatamente, eu sou Jesus. Se vocês me procuram, deixem ir embora estes homens. Havia ali 11 homens, porque Judas tinha trocado de posição, estava com os soldados. Então, junto com Jesus, existiam 11 homens, 11 discípulos, e Jesus guardou a todos. Ele disse, se vocês estão me procurando, então me levem. A estes, não. E é isso que Jesus faz, ele toma o nosso lugar. Porque a perseguição não era só contra Jesus, eram os que estavam com Jesus. Jesus era o principal, mas quem está com ele, vai no barco. E Jesus imediatamente toma a posição e já diz, deixem esses homens irem. E a Bíblia diz que isso aconteceu para que Jesus cumprisse uma profecia. Então, as coisas que estão acontecendo na nossa vida, às vezes a gente acha que está sem controle, mas a gente não tem noção de que aquilo já está muitos anos antes colocado. A gente sabe o que a Bíblia diz, né? Pedro estava com Jesus e queria permanecer, porém, era a hora de ser guardado, né? De deixar Jesus passar à frente e tomar o lugar desses homens. E é o que Jesus faz. Porém, Pedro, que tem esse temperamento mais precipitado, mais proativo, né? Mais imediato, ele se levanta e lança a mão da sua espada. Ele puxa a espada e reage rapidamente contra o servo do sumo sacerdote. E esse homem fica com a sua orelha decepada. Isso é o suficiente para ter o quê? Nessa prisão? Sangue. Portanto, podia haver uma confusão ali, podia haver a prisão de todos, podia haver inclusive morte ali, porque soldados estavam armados ali. Mas Jesus, onde Jesus está, não há confusão.
A Bíblia diz que onde Deus está, Deus não habita no meio de confusão. Se o projeto é divino, haverá livramento. Ainda que tudo indique que há morte, que há perda, né? A gente vê livramento. E foi o que aconteceu. Jesus imediatamente faz o milagre. Ele coloca essa orelha no lugar e esse homem vai ser curado. Mas Jesus repreende a Pedro. Ele diz: Pedro, não é necessário você usar a espada. A resposta que Jesus deu, ele disse assim: Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Jesus deu uma ordem a Pedro: guarde a espada, recolha a espada, ou seja, se despoje da violência, abra mão da agressividade, abra mão da resposta pronta. Por quê? Porque a profecia precisava se cumprir. Jesus precisava ser levado para ser crucificado. E Jesus avisou isso. Isso não era uma coisa que era surpresa. Não. Jesus mesmo avisou que isso iria acontecer. Se você observar no livro de João, você vai ver um episódio em que Jesus está instruindo aos seus discípulos. Mas é que a situação de prisão foi tão surpresa para os discípulos que Pedro tomou atitude. Apesar de Pedro andar com Jesus, apesar de Pedro ter ouvido Jesus, na hora da surpresa ele deu um branco, ele esquece e a reação dele é mais imediata. Pois é por isso que a gente tem que andar muito com Jesus e pedir para ele não só estar do nosso lado, mas se ele estar dentro de nós. A Bíblia diz que ele entrega a mente dele a nós. E se nós temos a mente de Cristo, as nossas reações serão diferentes. A nossa precipitação também vai ceder à paz. Por quê? Porque é importante a gente dar esse espaço para Jesus se despojar, porque Jesus é amor. Jesus não está com a espada. Jesus está de mão livre, cumprindo a promessa. Então, Jesus tinha atenção sobre a promessa. Jesus estava atento à promessa. Inclusive, minutos antes, horas antes, Jesus estava orando ao Pai, sabendo de tudo que ia lhe acontecer. Então, não basta a gente passar os olhos na palavra de Deus. A gente precisa manter atenção, né? Ler mais de uma vez, estar sempre ouvindo a mesma coisa, porque somos humanos e esquecidos. E nos momentos de desespero, de pressa, nos momentos de pressão, a gente tende a reagir por instinto, mas o nosso instinto, se o nosso instinto for o instinto de Cristo, nós vamos reagir como Cristo, não é? É importante a gente ter essa atenção. E eu quero fechar com essa palavra. O que Jesus ordenou a Pedro? Ele diz: guarda a espada. A gente tem que tirar de circulação aquilo que nos atrapalha reagir como Deus deseja. Então, se a gente já conhece os nossos defeitos, se a gente já sabe como nós temos as falhas que nós temos, a gente precisa chamar as falhas pelo nome e tirar de circulação. Porque se a gente vai deixando as falhas, né, atravessarem o tempo, 1 ano, 2 anos, a gente envelhece e as falhas se cronificam. As falhas passam a fazer parte do nosso caráter, do traço da nossa personalidade. Ah, fulana é esquentada. Fulana, né, é muito explosiva. Fulana sempre dá o troco. Fulano é sempre agressivo. Isso vai fazendo parte e daqui a pouco a gente assimila isso para nós. Como é importante a gente entregar essas coisas na mão de Deus e pedir a Deus para nos livrar disso. Mas não é possível deixar um espaço vazio, né? É preciso que a gente troque
e a gente fique com aquilo que Jesus nos ensina, que a gente fique com o conhecimento que Deus nos dá e pratique. A gente só consegue mudar comportamento quando a gente pratica novo comportamento. É como quem fala uma nova língua. A gente só assimila e domina o novo idioma se a gente pratica, não é? Então, tudo na nossa vida, se não passar por prática, por corrigir, não uma vez ou outra, não praticar uma vez ou outra, mas sempre, a gente vai ajustar esse novo pensar. E quem faz esse esforço não somos nós. Quem faz esse esforço é o próprio Deus, porque Ele toma o nosso lugar. A gente precisa ceder a nossa mente para Cristo, para Ele penetrar na nossa mente, derramar no nosso coração fé e derramar na nossa memória a sua palavra. Nós precisamos estar exposto à sua palavra, né? E estar disposto a exercitar aquilo que Ele nos ensina. Então, Jesus disse, guarde a espada, porque eu vou cumprir aquilo que Deus disse que Ele iria cumprir. Então, quando nós sabemos a promessa, nós descansamos. Jesus prometeu que Ele vai voltar. Então, Ele disse o quê? Que Ele voltaria. Então, se eu escutar por aí, Jesus chegou aqui, Jesus está ali, Jesus mesmo disse, não creiam. Eu vou voltar e Ele diz como Ele vai voltar, nas nuvens. Né? Nós sabemos como Jesus vai voltar. A Bíblia nos ensina passo a passo. Então, se nós temos o conhecimento da palavra de Deus, não seremos enganados por ninguém. Mas também não nos precipitaremos. Porque a precipitação, ela não é uma boa coisa. Não é? Lá no livro de Provérbios, no capítulo 29, fala sobre o precipitado, principalmente o precipitado no falar. Ele diz assim, você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Provérbios 29, verso 20. Como é importante o nosso falar ser coerente com o nosso agir, né? E como o nosso agir precisa ser coerente com o nosso pensar. E Jesus disse, guarda a espada. Essa palavra guarda a espada, ela tem dois significados, né? Guarda, retira de circulação aquela precipitação, aquele comportamento agressivo, mas a palavra de Deus também diz que o simbolismo para memorizar, guardar a palavra no coração é o termo guardar, memorizar, reter, praticar, vivenciar, é guardar. Inclusive o salmista disse, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, Pedro precisava guardar a palavra do coração, a palavra de Deus no coração, a espada, o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus também é chamado de espada, né? Porque a palavra de Deus, ela toca fundo, ela divide, né, o nosso interior, aquilo que não está agradando a Deus daquilo que deve agradar a Deus. Ela toca nas emoções, não só, ela toca no nosso espírito e dá vida ao nosso espírito. Então, é chamado de a palavra de Deus, da espada de Deus, né? Aquilo que é cortante, que é penetrante. Então, Pedro, guarde a espada. E a pergunta é, será que eu e você estamos também guardando a espada? Ou seja, tirando de circulação aquilo que não é coerente com o que Deus espera de nós, né? Será que nós estamos guardando a espada espiritual, ou seja, a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, para que rapidamente saia da nossa boca, não um palavrão, mas um versículo bíblico, né? Então, como é importante a gente reter a palavra, guardar a espada espiritual,
guardar a palavra de Deus. E é por isso que Jesus, ele mesmo se entrega para os soldados. Ele não resiste, porque ele sabe que a palavra de Deus anunciava que aquela era a hora dele estar sendo preso e crucificado. Então, quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos bem a hora, se está na hora ou não, porque o próprio Deus, na sua palavra, vai nos informar. Não é a nossa impressão, a nossa sensação e o que eu sinto, mas é o que Deus diz que é. Então, se Deus diz que Ele é o Senhor, o nosso escudo e fortaleza, socorro bem na angústia e no momento da dificuldade, quando vier a dificuldade e o momento da dificuldade, eu não preciso ficar desesperada, achando que não terei solução e desistir, mas eu terei segurança de que eu posso ficar parada porque o socorro virá, não é? Na pandemia, muita gente perdeu negócios, muita gente perdeu saúde, muita gente perdeu parentes. Na pandemia, nós tivemos muitas perdas, mas o verdadeiro Filho de Deus é aquele que espera Deus vir socorrer, porque o nome de Deus é Salvador. Jesus é Salvador, ele é especialista em resgate, em salvar. Então, como é importante a gente ter a atitude de Pedro e de escutar a atitude de Pedro, não nesse momento, mas depois. Depois Pedro acerta, depois Pedro verdadeiramente cumpre tudo que Jesus falou. Então, essa lição aqui foi aprendida por Pedro, muitos momentos depois, quando Jesus está ressurreto e volta e ensina. E Pedro foi um grande apóstolo, um apóstolo cheio de fé. Então, muitas vezes, no momento em que a gente está precipitado, a gente é corrigido por Jesus. E é bom ser corrigido por Jesus, porque estamos ouvindo. E quando ouvimos o que Jesus nos ensina e nos corrigimos com o que ele está dizendo, é importante porque teremos uma vida abençoada. Então, eu quero orar nessa hora com você. Se você percebe que na sua vida a espada da pressa, da precipitação está agindo, é importante que ela agora saia de circulação. Mas se a espada do Espírito, a espada da palavra, não está sendo efetivamente usada, lembrada, guardada no coração, então vamos guardar a palavra de Deus, que é a espada espiritual que Deus nos deu, não é? Porque essa espada, ela é manejada, não pela nossa mão, mas pelo Espírito Santo na nossa vida. Então, vamos orar? Vamos orar por isso? Eu quero orar com você por esse propósito. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque tu és o Deus fiel, o Deus que se apressa em passar à nossa frente para nos socorrer, para nos proteger. E ainda que pareçamos estar numa situação tão difícil, o Senhor, assim como fez com Pedro, o Senhor passa à frente, toma o nosso lugar e nos livra de todo mal. Nós cremos nisso, mas há momentos em que a nossa precipitação, como a precipitação de Pedro, ela acontece. Há momentos, Senhor, em que a nossa essência humana também se distrai da palavra e age como Pedro. Nós queremos te pedir perdão. Mas no nome de Jesus, hoje, nós nos apossamos, Senhor, dessa aprendizagem e te pedimos que o Senhor nos ensine a recolher e jogar fora a espada que fere as pessoas, que fere o teu coração, que muitas vezes fere a nós mesmos, guardando memórias desnecessárias, palavras de ofensas desnecessárias. Senhor, desarma o nosso coração e a nossa mente. Mas nós queremos agora guardar e tomar a espada do Espírito, que é a tua palavra, que é doce como mel, que é aquela que nos instrui, cheia de sabedoria,
e que nos ensina a amar. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, para que possamos ter uma vida assim como Pedro, de conserto, de outras oportunidades, de chances, como o Senhor deu a Pedro. E é no nome de Jesus que o Senhor venha nos capacitar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O Senhor é conosco. Então, nós vamos agora orar pelos nossos pedidos de Pedro, né? Então, vamos Amém. orar juntos aí. Pode orar, Regina. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome mais uma vez nessa noite. E queremos te agradecer, Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. O Senhor tem sido um Pai excelente sobre as nossas vidas, Senhor, sobre os nossos entes queridos também. E nessa hora, Deus, eu quero orar por esse rapaz que está preso, o Ângelo Gustavo Nobre. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço um livramento, Senhor, nessa pena desse rapaz, porque o Senhor o conhece por dentro e por fora. O Senhor sabe a causa, o propósito que o Senhor tem com esse rapaz ali naquele lugar. Senhor, que em nome de Jesus ele haja com sabedoria, que haja entendimento e discernimento do teu Espírito na vida desse jovem, para saber o que o Senhor quer. Pai, no nome de Jesus, eu já coloco aquele juiz nas tuas mãos, da mesma forma o advogado, Senhor, que o Senhor possa estar dando palavras, dando entendimento para esse advogado. Senhor, em nome de Jesus, precisamos e queremos ouvir boas notícias, Espírito Santo, sobre esse rapaz, da sua soltura, em nome de Jesus. Da mesma forma, eu coloco também todos os seus familiares, inclusive, Senhor, a dona Eulina, Senhor, que se sentiu mal, que não passou bem, que teve um AVC, e nesta hora, Senhor, ela também seja visitada pelo teu Espírito. Senhor, seja cuidada pelo Senhor, no nome de Jesus. Desde já, Senhor, já repreendo no teu nome, Espírito Santo, todo mal, Senhor, que porventura esteja vindo, Senhor, com a prisão desse rapaz, Senhor, todos os aborrecimentos, Senhor, que haja tranquilidade do teu Espírito na vida de cada um familiar, no nome de Jesus, que a tua paz, que excede a todo entendimento, Deus, esteja guardando a mente desse jovem, no nome de Jesus. Desde já, nosso grupo aqui o abençoamos e te pedimos, Senhor, que o teu Espírito esteja guardando ele e livrando ele de todo mal. Também, Senhor, coloco a Juju, quero colocar os enfermos nas tuas mãos, a Juju que está se recuperando. Deus, muito obrigada, porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor, a nossa oração em favor da Juju, da Débora e de toda a casa de Débora. Muito obrigado, fico tão feliz, Senhor, de ver Débora aqui junto conosco, participando da oração, porque eu sei que ela está crescendo em Ti, Deus. Pai, no nome de Jesus, muito em breve podemos também ver Juliana junto conosco, no teu nome, participando das orações, Senhor, se formando, dando testemunho do teu poder. E quem sabe, Deus, ajudando outras pessoas, outros jovens, Senhor, que poderão passar esse mesmo problema dela. Mas, Senhor, muito obrigado pela tua provisão na vida da Juju. Deus, no nome de Jesus, continue abençoando os médicos, a fisioterapia, todo o tratamento que ela tem para fazer. Deus, no nome de Jesus, que a tua boa mão esteja sobre a vida de Juju, esteja sobre a vida de Débora, Senhor, que está ali como uma mulher forte, guerreira, Senhor. Muito obrigado. Eu sei que é o Senhor que tem protegido e levantado e guardado a vida de Débora. Muito obrigado pelo teu poder na vida dela, que a tua palavra, Senhor, fique guardada no coração de Débora, que ela possa, Senhor, guardar esta palavra, Senhor, que o Senhor tem alimentado. Senhor, muito obrigado. Eu coloco também o Edson, Senhor, com problema renal nas tuas mãos, no nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo o Edson nesta hora, repreendendo esse mal,
todo espírito de enfermidade saia da vida do Edson, em nome de Jesus. Senhor, e nesse momento, Senhor, eu proclamo a bênção e a cura na vida do Edson, em nome de Jesus. Toma ele nas tuas mãos, Senhor, e recupera, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Eu também coloco o Alexandre, Espírito Santo, esse pedido que a Janete fez nas tuas mãos. Senhor, eu creio no teu poder para curar o Alexandre, em nome de Jesus. O visita da cabeça à planta dos pés, Senhor. E repreendemos esse mal em nome de Jesus. Senhor, te pedimos que ele tenha fé, acrescente fé, Senhor, na vida do Alexandre, para que ele possa crer no teu poder, Deus, para a glória do teu nome, que neste momento de sofrimento, Senhor, nesse momento de tristeza, ele possa tirar proveito. Ele possa tirar proveito dessa situação e crescer no Senhor. Senhor, que a sua mãe Rina, ela também possa ser fortalecida pelo teu Espírito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que haja fé, Senhor. Deus, que haja esperança no coração da Rina, no nome do Senhor Jesus, Senhor. Eu abençoo essa família, Senhor, para a glória do teu nome. E coloco, Senhor, todos esses pedidos diante de ti, Senhor, porque nós só temos a ti, Deus. Qual outro Deus que nós temos, Senhor, para clamarmos se não for o Senhor? Deus, por isso que nessa noite, Senhor, nós clamamos o teu nome, convictas que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está efetuando para a glória do teu nome. Deus, em nome de Jesus, é para isso que nós vivemos, Senhor. É para contar as tuas maravilhas, é para anunciar os teus feitos, Deus. Muito obrigada, Senhor. Eu oro agradecida por essa noite. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E não se esqueçam, terça que vem, 22h30. E vamos guardar no coração essa palavra, né? Essa espada do Senhor na nossa vida. Amém. Eu quero terminar, então, esse culto agora pedindo a você uma só palavra. Né? Como é que foi esse culto para você? Uma palavra, uma frase com 2 palavras no máximo. Uma bênção. Uma bênção maravilhosa, Amém. que nos conforta muito. Amém. Andréia? Muita paz. Resposta de Deus. Resposta de Deus. Yara, como é que foi esse culto para você? Marilene? Regina? Me fortaleceu. Fortaleceu. Pelas orações feitas, pela espada do Senhor, que é cortante, e foi cortando tudo o que não pertencia a nós, para louvor. Porque, como disse a irmã, em nome de Jesus, no final da oração, nós fomos chamados para anunciar e proclamar os grandes feitos do Senhor. Amém? Amém. Muito bom. Amém. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Tá. Amém.